Olá, boa tarde. Eu me chamo Aila Maria e venho a este canal, o YouTube, trazendo mais um vídeo. Desta vez eu trago um vídeo que fala sobre as mães da Bíblia. E quem assiste e gosta desse conteúdo, desde já eu peço que tu deixe o teu joinha, que você comente sobre o vídeo, peça oração se estiver precisando de oração, que eu prometo, me comprometo a orar por quem pedir oração nesse canal, né? Sou uma pessoa que eu gosto da palavra de Deus, como eu sempre digo nos meus vídeos, que eu não sou uma pregadora, né? Mas sou alguém que gosta da palavra de Deus. Não estudei, não faço faculdade de teologia, mas sou uma pessoa que venho lendo a Bíblia há muito tempo. E gosto das histórias que estão contidas na Bíblia, né? Porque a Bíblia fechada ela é um livro comum, mas ela aberta e você lendo é a boca de Deus falando conosco, né? E eu desde já eu peço a você que você realmente compartilhe o vídeo, que você curta, né? Que você, se você não é inscrito, que você se inscreva nesse vídeo, certo? Para receber, né? Que para mostrar para o YouTube que esse conteúdo agrada as pessoas e que o YouTube venha mostrar mais esses vídeos. Cada um que eu postar, você vai receber aí, né? A notificação para mais um vídeo. E quero cumprimentar todas as mamães, né? Do Ceará, né? Moram no Ceará. Cumprimentar as mães do Brasil inteiro e do mundo, né? Que o YouTube aqui é uma ferramenta que vai para o mundo inteiro. Nós sabemos que tem muitos brasileiros por aí afora no meio do mundo, né? E hoje eu venho falar sobre as mães da Bíblia, né? Começando por Eva, que já eu explico tudo, né? Depois eu falo sobre Agar, depois sobre Ana, depois sobre Sara, Joquebede e Maria, finaliza com Maria, mãe de Jesus. Né? Aqui a história é muito linda, muito vasta, né? Porque a Bíblia ela é uma enciclopédia completa, até porque ela não envelhece, nunca vai envelhecer, né? Mas aqui contam histórias de mulheres muito guerreiras, mulheres que acreditaram em Deus e por isso elas obtiveram seus milagres, né? Eu vou começar a falar, para o vídeo não se estender, sobre Eva, que é a mãe de todos nós na Terra, né? Porque Eva, ela foi tirada da costela de Adão, né? Então isso quer dizer que nós mulheres, nós não somos feitos diretamente do barro, né? Porque do barro veio o homem, né? Todos os seres viventes, mas nós temos algo mais forte, né? Que é o osso, né? Nós fomos tiradas do lado do homem, né? Da costela do homem. Então nós temos, Deus nos deu esta graça de conceber, gerar um filho, né? Para que a nossa descendência ela perpetue a terra, né? Porque os filhos são herança do Senhor. Os filhos que Deus nos dá é uma herança que vai levar para frente, né? A nossa semente, né? A nossa vida, a nossa passagem aqui na terra. Então Eva ela teve esse papel, apesar dela não ter tido mãe, mas ela foi mãe, né? Logo depois que eles foram expulsos do paraíso, ela e seu marido, né? Eva, ela teve um filho chamado Caim, o primeiro filho de Eva, o nome dele era Caim, né? E aqui no capítulo, né, 4 de Gênesis, fala que Eva, ela concebeu um filho, né, que foi Caim. E depois ela concebeu Abel. E ela agradece aqui a Deus por ela ter concebido esses filhos, né? Quando se fala na Bíblia que uma mulher ela concebeu filhos homens, é porque muitas vezes as mulheres não eram contadas na genealogia da Bíblia. Então a mãe ela tinha muitos filhos, né? E quando ela tinha um filho, ela valorizava muito esse filho homem, né? Porque era o filho homem, né? Que vinha ser o principal da história, né? Mas Eva aqui foi mãe de muitos filhos, né? O primeiro foi Caim, o segundo foi Abel. As filhas mulheres, como eu já falei, não fala aqui na Bíblia. Mas infelizmente
Eva pagou pelo seu pecado. Acho que durante todo o tempo da vida dela e até hoje, depois dela ter partido desse mundo, muitas pessoas ainda criticam Eva pelo pecado que ela cometeu. Afinal, através desse casal, entrou a morte no mundo, né? Nós passamos pela morte por causa de Eva e de Adão. Mas, né, Deus, mais na frente aqui, ele vai dar o escape, né, para que nós mulheres sejamos, para que nós fôssemos valorizadas, né? Porque antigamente, como eu já disse, a mulher não tinha muito valor, né? Mas aqui na sequência da história vai mostrar que Deus realmente se importa conosco, nós mulheres, né? Que Deus nos fez com curvas femininas, ele colocou o alimento que sustenta nossos filhos em nós mesmos, que é o leite materno, colocou, né, um berço dentro de cada mulher para gerar filhos, né, que nós geramos os nossos filhos para Deus, né, nós somos mordomas dos nossos filhos. Enfim, já falei um pouco de Eva, agora eu vou falar sobre uma mulher que muitas pessoas não falam muito, assim, nas pregações, a gente vai falar pouco desta mulher. O nome desta mulher é Agar. Quem era Agar? Né? Agar era uma serva, ela era uma empregada, na verdade, né? Ela servia aos seus senhores, porque ela era serva de Abraão e de Sara, né? Porém, Sara, ela era estéril, ela não dava à luz, né? O Senhor havia tirado esse direito dela, né? Deus sabia o motivo, porque, né? Porque Sara, né, tinha uma promessa de ser mãe. Eu já estou falando um pouco sobre Sara, porque envolve Agar. Então, essa serva Agar, ela era empregada, né, ou serva de Sara. Então, Sara, já com 90 anos, ela viu que realmente não, perto dos 90 anos, ela não tinha filhos, mas Deus tinha prometido que ela ia sim gerar um filho. Mas mas Sara resolveu dar um jeitinho, né, para que esse filho viesse antes, né? Passou na frente de Deus, entregando seu próprio esposo, a sua serva Agar, né, a empregada da casa. Ela disse para o marido, né, coabitar com essa mulher para que ela gerasse um filho, e que esse filho, né, tinha uma tradição no povo deles, que esse filho que nascesse era da pessoa, né, daquela que não tinha filho, né, porque a escrava era dela, né, ela tinha poderes sobre essa escrava, né, a escrava fazia tudo o que ela mandava. Então Agar, ela concebeu um filho, né, deu um filho ao marido de Sara, né, que foi Ismael. A criança nasceu, né? Só que Agar, a escrava, ela começou a zombar de sua dona, né? Ela começou a tratar sua dona muito mal, porque ela descobriu que esse filho, ele era herdeiro de uma grande fortuna, né? Porque Abraão, o esposo de Sara, era um homem muito rico, ele tinha muitas criações, muito gado, a riqueza da época, né? Muitos camelos, muitos cavalos, jumentos, né? Então isso era a riqueza, né, dos nossos antepassados da Bíblia, né? Então essa mulher teve esse filho, só que Deus já tinha prometido a Sara que realmente Sara, ela ia dar à luz. Mas Sara não esperou a promessa de Deus, né? Já tinha acabado o costume das regras de Sara, ela já não tinha mais. Então, o seu esposo já velho, ela já velha, então ela tinha perdido totalmente as esperanças. Só que existia a promessa. Deus tinha dito: olha, de ti nascerá uma grande nação. Inclusive, Deus manda que Abraão saia para fora da tenda de noite e olhasse para o céu, onde estava todo estrelado. E ele disse: Abraão, olhe para o céu. Você pode contar as estrelas que estão no céu? E ele disse que seria impossível, pois Deus falou: pois assim será a tua descendência. E ali Deus realmente ele cumpriu com a promessa depois de Ismael ter nascido. Aqui na palavra diz assim, em Gênesis 17, Deus mudou até o nome dele de Abrão para Abraão e Sarai para Sara, que antes o nome deles era esses, né? E mudou, né? Olha, Abraão, da idade de 99 anos, apareceu o Senhor a Abraão e disse-lhe: eu sou o Senhor Deus Todo-Poderoso. Eu estou aqui no versículo 1 do capítulo 17 de Gênesis.
apareceu o Senhor a Abraão e disse-lhe: eu sou Deus Todo-Poderoso, anda em minha presença e ser perfeito. Quer dizer que Abraão foi o primeiro homem, né, a se libertar de religiões, né, porque religiões não salvam a pessoa, mas sim a intimidade com Deus, né, você buscar a Deus acima de qualquer coisa, porque Deus é soberano e ele é ciumento, ele não aceita que nós temos nós atribuímos a homens a coisas dessa terra, né? Milagres, homens, né, que passaram por essa terra. Então Deus aqui se apresenta a Abraão e disse: ando na minha presença e ser perfeito, e porei a minha aliança entre mim e ti. Olha só, e te multiplicarei grandiosamente. Ele está falando aqui das pessoas que iriam vir, né, no mundo como a semente da fé, porque Abraão é chamado, né, a semente da fé, né, o primeiro que realmente teve uma conversa e um relacionamento com Deus. Depois de Eva ter errado feio lá, os pais de Abraão, eles eram idólatras, né, eles tinham religião, mas Abraão não, ele nunca concordou, porque ele conhecia um pouco da história que as pessoas contavam de boca em boca, né, existiam já algumas leis que eram criadas, mas ainda Abraão, ele teve esse contato com Deus. Aí diz aqui: quanto a mim, eis a minha aliança contigo, serás pai de muitas nações. Como é que um homem aos 99 anos, né, e uma mulher de 90 ia ser pai de nações, né? E não se chamará mais o teu nome de Abrão, mas sim de Abraão será o teu nome, porque por pai de muitas nações te tenho posto. E te farei frutificar grandiosamente, fazendo com que nações e reinos saiam de ti. E aqui, né, porque a história é um pouco extensa, né, Deus, ele muda aquele quadro de esterilidade de Sara, né, e aqui Sara, né, ela vai engravidar de quem? De Isaac, né, o filho da promessa, porque o filho que nasceu da escrava não era o filho da promessa, porque Sara passou na frente de Deus, né, não acreditando no que Deus falou, que o filho viria, né, e Deus realmente provou a fé de Sara e a fé de Abraão muito, né, porque já pensou, né, uma mulher com essa idade engravidar e um homem com essa idade gerar, né, um filho, porque eu hei de abençoar e te darei dela um filho, ó, tá vendo aqui Deus falando, e abençoarei. Ela será mãe de nações e reis de povos, dela sairão dela. Então caiu Abraão sobre o seu rosto e riu-se, dizendo no seu coração: um homem de 100 anos há de nascer um filho e dará à luz Sara da idade de 90 anos. Aqui Abraão riu, né, também, mas quem Deus cobrou foi de Sara. E disse Abraão a Deus: quem dera que viva Ismael diante do teu rosto. Ele estava falando aqui do filho que ele teve com a escrava, né? Ele não estava acreditando ainda no filho da promessa, que é Isaac. E disse Deus: na verdade, Sara, tua mulher, darás um filho, te darás um filho, e chamarás o seu nome de Isaac. Olha só, com o qual estabelecerei a minha aliança e a minha aliança perpétua com a sua descendência depois dele. Quanto a Ismael, também tenho ouvido, eis aqui, tenho abençoado e farei frutificar. Quer dizer que Deus aqui não abandonou Ismael. Com o nascimento de Isaac, o filho da promessa, né? Sara já tinha um filho, Ismael já tinha nascido, só que a escrava H começou a ignorar sua dona, já não tinha mais convivência entre elas duas. Então Sara ordena que o esposo mande H embora com o filho, com o rapazinho que tinha nascido, um menino, né? Eu acredito que esse menino deveria ter em torno de 9, 10 anos, né? Quando H saiu no deserto, né? A mãe H, desesperada só com um pouco de água, né? Para o menino e uma pequena merenda que ela levava, né? Então, quando tudo acaba, H vai embora para bem longe e deixa o menino debaixo de um arbusto. E ali aquela criança chora com fome, com sede, né? E Deus ali, assim como ele prometeu a Abraão aqui, ele mostrou um oásis de água para H, né?
Porque aquela mulher, na verdade, ela não tinha culpa, né? Ela se deitou com aquele homem porque sua dona ordenou. Ela não tinha culpa, né? No caso aqui, a culpada de tudo isso foi Sara, mas ela pagou o preço por isso, né? Mas a Sara teve, sim, o filho da promessa. E essa é uma das mães, né? A segunda mãe que eu tô falando aqui. Agora eu vou falar um pouco sobre Ana. Sobre Ana. Ana era uma mulher, ela era estéril. Ela era casada com, com um homem chamado Eucana. E essa mulher, essa Ana, ela queria muito ter um filho. Ela chorava para ter um filho. Só que seu marido tinha uma amante, né? E essa amante, ela provocava muito Ana, porque a Ana queria ser mãe de qualquer jeito, mas ela não poderia ter filhos. Então Ana, aqui ela sofre muito quando quando a Penina, né, que era o nome da amante do esposo dela, Ana, ela fica com depressão, ela não come, ela chora muito. Então ela toma uma atitude muito drástica. Todos os anos eles iam para a festa dos tabernáculos, né, onde iam oferecer animais por sacrifício de seus pecados, né, porque era corriqueiro de ano em ano um homem subir a uma cidade, né, lá e oferecer sacrifícios pelos seus pecados. E ele levava a Penina, a sua amante, né, que tinha filhos, muitos filhos e filhas, e Ana que não tinha filho. Então Ana sofria muito com isso. E a Ana, como eu disse, ela tomou uma atitude drástica. Ela realmente, Ana, ela antigamente só se podia chegar a Deus através de um sacerdote. Não podia a pessoa ali chegar direto a Deus e pedir, né? Não era costume. E Ana foi a essa festa dos tabernáculos, só que ela chorando muito. Ela chega até o sacerdote, ele está sentado. E aquela mulher por fora mesmo do tabernáculo, ela não entra, né? Porque as pessoas eram proibidas de entrar naquele local de sacrifício. Ana ali se derrama na presença do Senhor. Por fora mesmo, ela ajoelhada, ela chora desesperadamente. E ela pede a um filho ao Senhor. Senhor, me ajude porque eu não suporto mais. Ana tinha chegado no limite. Quantas mulheres hoje, elas têm os seus maridos nos braços de amante, nos braços de outra, e elas estão cuidando dos seus filhos em casa, padecendo grandes dores, porque o seu marido abandonou por uma mais jovem, trocou aquela mulher da sua mocidade por uma mais jovem, aquela mulher sofre muito, cuidando dos filhos, né? Ana, ela sofria, e ela foi com amargura de alma, quando ela chega do lado de fora do tabernáculo, naqueles panos que protegia, né, o tabernáculo, ela se derrama na presença do Senhor e ela chora muito, ela chora copiosamente e ela só mexe os lábios e ela faz a sua petição a Deus, pedindo a Deus para dar um filho, para tirar aquela vergonha dela. E ela disse: Senhor, se tu me deres conceder que eu tenha um filho, eu te darei para ti, eu te devolverei. E ali o sacerdote que estava sentado, o sacerdote ali, ele olha para Ana e diz: Ei, mulher, até quando tu estarás embriagada nessa hora do dia, que certamente era pela manhã? E a humildade daquela mulher espanta aqui na palavra. Ela é espantosa quando ela diz para o sacerdote: Não, meu senhor, eu não tenho bebido nem bebida forte nem vinho. Não considere a tua filha como uma filha de Belial, porque Belial, né, eram os deuses lá do povo, né, de muitas pessoas, né, que faziam as coisas erradas contra Deus. Eu estou com amargura de espírito. E ali o profeta Eli diz a Ana que Deus te conceda o teu pedido, a tua petição. E a partir daquele momento, o semblante de Ana já não era mais o mesmo. O semblante de Ana era diferente, porque ali Ana, ela
já foi para casa comer, ela já foi para casa dela com o esposo dela diferente. Ela ali, ela passou a ter um sorriso nos lábios, né? O Senhor concedeu a ela esse filho, né? Já tinha dado o decreto que o filho ia vir. Então Ana, ela vai, né? O marido oferece sacrifício por toda a família, volta para casa e na noite que eles voltam, Eucana conheceu a Ana, né? Porque a palavra do Senhor fala, né? Que eles coabitaram, né? Conheceu. Então Ana ali naquele ato de amor com seu esposo, ela concebeu a Samuel, nasceu Samuel, que Samuel foi profeta, Samuel, ele foi grande na terra, Samuel, ele guiou o povo de Deus, ele era profeta, ele era juiz, ele julgava as causas das pessoas, né? Então foi um grande homem, usado por Deus na terra, né? Porque Samuel, Ana fez apenas um voto, né? Ela prometeu a Deus que o cabelo dele não seria cortado e nem ele ia tomar bebida alguma. Então Ana consagrou Samuel totalmente a Deus. Que nós mulheres, nós possamos dobrar os nossos joelhos e consagrar os nossos filhos a Deus. Senhor, pode dizer com ousadia: eu consagro meu filho e a minha filha a ti, Senhor, para te servir na tua casa, como tu quiseres, Senhor. Que nós possamos consagrar os nossos filhos já nascidos e aqueles que ainda estão no ventre, mãe, não diga mal palavra com seu filho, mas consagra ele a Deus, que seja segundo a vontade de Deus, porque os filhos são herança e Deus dá os filhos para que nós possamos cuidar deles, né? Para que nós possamos cuidar para o Senhor, né? Porque nós temos que ensinar a criança, né? Porque tem um versículo, Provérbio 22:6, que diz assim: educa a criança, viu? Aqui é Provérbios 22:6. Educa a criança no caminho que deve andar, até quando envelhecer não se desviará dele. Então nós, mães, nós temos essa tarefa, né? Porque muitas vezes os pais saem para trabalhar e nós passamos a maioria do tempo cuidando de nossos filhos, que nós possamos estar vigilantes, né? Para com os nossos filhos, se eles for criança, que nós redobre a vigilância, né? Porque o mundo ele está aí para ensinar as coisas erradas, a criança, o jovem, o adolescente, né? Esse mundo ele jaz no maligno se nós não tiver vigiando os nossos filhos em oração, porque oração significa orar mais ação. Né? Se você se dedica à oração, falar com Deus, orar é o ato de conversar com Deus. Você não traga palavras repetidas para Deus, que a palavra do Senhor diz que Ele não gosta de palavras repetidas. A sua oração é você falar com o Pai, é você entrar, fechar a porta do seu quarto e conversar com Ele. Pai, eu estou aqui diante da Tua presença. Eu te peço perdão pelos meus pecados, pelos meus atos que não te agradam, até pelo meu olhar, Senhor. Que ali nós possamos ser mulheres sábias, dobrar os nossos joelhos, entregar todos os dias os nossos filhos na mão do Senhor. Seja ele um bebê, seja ele dentro da barriga, seja ele já um adolescente, uma criança, seja ele já um homem feito, seja ele já de idade, mas o dever de nós mães é orar. Porque mãe de joelho, filhos e marido em pé, né? Porque nós somos as verdadeiras guerreiras que protegem os nossos filhos. Eu acho lindo quando uma mãe ela tá com o filho na barriga. Eu já passei por isso, meus filhos hoje são todos já crescidos, são homens, né? Já sou avó. Então uma mãe, ela protege muito a barriga para que nada venha atingir aquele feto que está ali sendo gerado. Assim também, o amor de uma mãe se assemelha ao amor de Deus. A gente sabe que o pai ama também, mas o cuidado maior parte da mãe. O bebê, muitas vezes, ele está irritado e ele não se cala no braço do pai, mas no braço da mãe, ali ele se cala. Por quê? Porque significa proteção. E Deus é assim conosco, né? E eu já falei sobre Ana, né? Que essa mulher guerreira, que foi a mãe do profeta Samuel, mulher muito importante, muito falada na Bíblia, né? Essa mulher, ela foi uma mulher que ela acreditou na promessa de Deus, que ela realmente, né? Ela acreditou que Deus ia dar esse filho para ela.
E Deus deu, né? E Ana não foi mãe só de Samuel. Ela foi mãe de 8 filhos, né? Ela teve mais 7 filhos junto com Samuel. Então Deus ali abriu a madre de Ana, tirou a vergonha de Ana, né? Calou a boca de Penina, né? Porque Penina, ela só queria zombar de Ana, porque ela dizia, eu posso ter filho e você não pode. Só que a esposa legítima mesmo era Ana, né? Penina estava ali para poder dar filhos para Eucana. Eucana não amava Penina, amava Ana. Muito diferente. O amor para só se deitar com a mulher e fazer um filho é muito fácil, né? Mas agora eu venho com outra mulher da Bíblia, né? Dessa vez eu fiz um pequeno scriptzinho aqui, né, para falar sobre essas mulheres da Bíblia. Dessa vez eu vou falar um pouco sobre Joquebede. Quem era Joquebede na Bíblia? Né? Joquebede era uma mulher muito especial. Joquebede, ela morava, aliás, no Egito, porque ela fazia parte de um povo que tinha ido morar no Egito por conta de um governador chamado José, né, que foi governador do Egito, era amigo de Faraó. Então, José levou a família dele para morar no Egito, 70 pessoas. E dessas 70 pessoas nasceram multidões, né, já é a descendência de Abraão. Lembra que Deus disse que ia multiplicar grandemente a descendência de Abraão? Pois é, eles vinham da descendência de Abraão, então eles foram para o Egito, né? Então lá no Egito, eles foram, quando esse José governador e esse rei que era bom, lá no Egito, morreu, veio outro rei, que já eram multidões de israelitas, né? Essa mulher fazia parte desse povo de Deus, os israelitas, que foram escravos lá no Egito. No último vídeo eu falei sobre a saída do Egito, né? Justamente que foi ali a saída. Eu falei pouco de Moisés. Pois é, Joquebede é mãe de Moisés, o libertador. Essa mulher, ela já tinha 2 filhos. Uma delas era Miriam e o outro Arão. Então, essa mulher é casada com um homem chamado Arão. E eles estavam ali padecendo muito, trabalhando, né? Fazendo as imagens de escultura lá para o Egito, fazendo os palácios lá no Egito para o faraó. Então, o faraó vendo que esse povo crescia de uma forma assustadora, as hebreias, elas engravidavam e eram um filho atrás do outro. Então, esse faraó, né, que era o rei lá do Egito, chamou as parteiras e pagou as parteiras que ajudavam as hebreias, né, as mulheres hebreias, a trazer as crianças para o mundo. Então, esse rei pagou as parteiras e disse, olha, quando as hebreias chamarem vocês para assistir no parto, vocês prestem atenção se é menino ou se é menina. Então, ali quando o rei disse, né, esse faraó, que se fosse menina deixasse viver, e se fosse menino tinha que matar na hora. Só que vinha nascendo crianças, e o rei via que as crianças estavam nascendo e não podia fazer nada. Aí o que foi que ele inventou? Ele mandou soldados cruéis, deu a ordem para matar todos os bebês recém-nascidos até 2 anos de idade. Deixasse só as meninas, os meninos e maiores, né? Deixasse aquele que se via para o trabalho, que já tinha 8, 10 anos, ele deixasse, mas até 2 anos de idade, essas crianças eram cortados os pescocinhos, né? Eles eram enfiados na ponta da espada desses homens cruéis, desses soldados cruéis lá do Egito. E jogava os bebezinhos, milhares de bebês no rio. Então essa mulher Joquebede, ela engravidou. E ela começou a entristecer desde a gravidez, mas ela protegia aquele bebezinho. Ela trabalhava fazendo um tijolo, ela e os filhos dela que tinham entre 8 e 6 anos, os outros 2 filhos, né? Junto com o marido, eles apanhavam muito. Mas Joquebede, ela grávida, ela escondeu a barriga, ela ficou ali, né, ansiosa até o dia do parto daquela criança, porque ela sabia que se fosse um menino ou um homem, aquele rei cruel ia matar o filho dela, que era Moisés.
Mas vejam só a providência de Deus, como Deus é lindo, porque Deus é o Deus da providência, Deus é um Deus de estratégia, Deus ele cuida de cada uma de nós, dos nossos filhos. Mãe, você que tem filhos no mundo das drogas, mãe, você que tem filhas que escolheu um destino que você não gostaria que aquele destino fosse para ela, um casamento, ou estão juntas, ou estão fazendo aquilo que não agrada a Deus. Ora pelos teus filhos, porque nós não temos poder para salvar os nossos filhos, mas nós conhecemos quem é que pode mudar cada um dos nossos filhos, né? Então, essa mulher, Joquebede, grande mulher, ela ali esconde até o parto, né? Quando a criança nasceu, o seu esposo levou ela para dentro de uma caverna, e ali ela dá à luz um menino lindo. Diz que o menino era lindo, ele era perfeito. Moisés era um bebê lindo. E aqueles pais ali choraram, e seu pai levantou ele para o alto, apresentou a Deus, né? E mostrou, entregou aquele filho nas mãos de Deus e pediu a Deus para dar estratégia para eles, para que o rei não matasse aquela criança. Agora era totalmente impossível, porque aqueles soldados estavam observando o tempo todo. Joquebede criou aquela criança, não deixava aquela criança chorar de forma alguma. Eu não sei como ela fazia, mas ela tampava a boca do bebezinho, né? Ela ali não deixava aquele inocente daquela criança chorar, porque se ele chorasse, ele ia ser morto. Então Joquebede, a criança já com 2 meses de idade, já crescendo, ficando grandinho, o choro ficando mais forte, Joquebede, ela teve uma ideia. Essa história está aqui, e eu estou narrando para vocês porque fica mais fácil falar com as minhas palavras. Mas está aqui no livro do Êxodo, capítulo 2. Você tem a sua Bíblia em casa, confira para que não fique só nas minhas palavras, porque aqui está contado na Bíblia, essa história é verdadeira, não é história de carochinha. É uma história verdadeira, é a história de Moisés, das mães, né, da Bíblia. Então essa mulher fez um cesto de junco, e ali junco é um tipo de palha bem forte, bem dura. E ela betumou, ela passou um barro, né? Que esse barro ele era muito forte. Ela betumou esse cesto por dentro e por fora. E lá no Egito tinha um rio é um rio muito grande, né? Que esse rio, ele tinha muitos crocodilos, né? Que era o rio Nilo. Aquele rio era muito perigoso. Então Joquebede toma uma atitude, pega o seu filhinho e coloca no cesto, confiando só em Deus, porque aquele bebezinho não seria nada para um crocodilo, um jacaré imenso daquele. E a sua irmãzinha Miriam, ela viu quando a mãe o colocou no cesto, e era pela manhã, cedo, muito cedo, de madrugada, Joquebede coloca Moisés no cestinho. E ali aquela criança segue o curso do rio. Jesus levando, nosso Deus levando Moisés, porque Deus tinha um projeto muito grande na vida de Moisés. Ele era o libertador, era o homem que ia tirar milhares de pessoas do Egito. Mas veja só o trabalhar de Deus. Moisés, o bebê, foi levado pelas águas e sua irmãzinha foi seguindo. Sua mãe foi embora para casa e aquela menina não dormiu naquela madrugada. Saiu seguindo